Que Apolo e Rei Leônidas é uma batalha inesperada pelos fãs, a maioria disso já sabe, mas talvez eles tenham a melhor conexão de batalha até agora em Shumatsu no Valkyrie. E hoje nós vamos trazer a análise oficial do capítulo 78 de Shumatsu no Valkyrie. Então se você curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Valeu, tamo junto e vamos pro vídeo. E agora nós estamos no paraíso e a primeira imagem é justamente uma ilha muito luxuosa. E ela conta com vários detalhes. O primeiro deles é exatamente 3 cisnes que estão sobre a base da ilha. E aqui temos uma primeira referência ao deus grego Apolo, já que o cisne é um símbolo característico do Apolo na mitologia grega. E ao fundo da imagem dessa ilha, nós podemos ver um castelo muito grande e com construções que a princípio pareciam ser russas, o que acabou confundindo muita gente, pois muita gente achou que o Rasputin ia lutar agora na 9ª rodada, inclusive eu também. Então agora já nos é revelado Ares, Hermes e Zeus, conversando sobre o próximo lutador deus do Ragnarok. E logo atrás deles, podemos ver um Pégaso carregando uma carruagem. E justamente a carruagem é um dos símbolos do Apolo também. E o Pégaso é um cavalo alado conhecido como símbolo da imortalidade, e é muito famoso na mitologia grega. Então o Ares parece muito preocupado. E ele não acredita que o próximo lutador é justamente o Apolo. Ele diz que tem ódio dele porque ele é narcisista e brilhante, e ele odeia muito ele. Mas o Zeus confessa para o Ares que ele também não entende muito bem o Apolo, mas ele diz que o Apolo continua sendo muito forte. E então eles andam mais um pouco e se deparam justamente com o Apolo em uma piscina cheia de ninfas. E aqui temos mais algumas referências, e a primeira delas é exatamente a enorme estátua do Apolo. E essa estátua é baseada em uma estátua que existe na vida real, e é uma escultura chamada Apolo Belvedere, que é uma estátua de mármore representando o deus grego Apolo, que faz parte do acervo do Museu Pio Clementino, que é um dos museus do Vaticano. E ao lado de sua estátua, vemos uma estátua de uma águia e de um lobo, o que representa que o Apolo é o senhor dos animais e protetor dos rebanhos, e também destruidor dos animais nocivos. E então o Apolo parece estar curtindo a sua piscina, quando ele se depara com o Zeus, o Hermes e o Ares. E o Ares já fica irritado, porque ele diz que eles estão em uma crise e o Apolo está ali se divertindo. Mas o Apolo sai entusiasmado da água e diz que o seu querido amigo Ares veio visitá-lo. E então nos é finalmente revelado o rosto de um dos 12 deuses do Olimpo, Apolo. E quando o Apolo chama o Ares de amigo, o Ares fica meio constrangido, pois o Apolo está totalmente pelado. E ele diz que é muito raro que o Ares venha visitá-lo. E o Apolo meio que parece fazer uma brincadeira com o Ares, chamando ele para tomar um banho junto com ele e o agarrando por trás. E o Ares, ainda com uma cara de envergonhado, recusa e diz que ele não é amigo do Apolo. Mas o Apolo solta um sorrisinho e diz que o Ares na verdade gosta dele sim. Mas o Ares se irrita e vai dar um soco no Apolo. Só que o Apolo se esquiva tão rápido que o Ares se desequilibra e acaba caindo na piscina onde o Apolo estava. E o Apolo acaba conseguindo o que ele quer, que era fazer o Ares tomar um banho. E ele diz que a água está muito boa. E logo após isso, o Apolo pergunta o que o senhor Zeus faz ali. E o Zeus apenas responde que é a vez do Apolo lutar no Ragnarok. Mas o Apolo está por fora do que anda acontecendo no Ragnarok, e ele pergunta ao Zeus se isso ainda está rolando. E o Zeus explica que já se passaram 8 rodadas, e que está tudo empatado, 4 vitórias para os deuses e 4 vitórias para os humanos. E ele ainda diz que 3 das derrotas dos deuses foram de Poseidon, Hércules e Hades. Então o Apolo dá um suspiro, e as ninfas que estavam ao seu redor ficam com a cara de preocupadas e assustadas. E com uma expressão um pouco séria, ele fala sobre Poseidon, Hércules e Hades, chamando o Hércules de Justiça Kun. E isso aqui é provavelmente porque o Hércules só falava de justiça. E o Apolo então diz que é uma lástima essas derrotas, enquanto ele pega um pouco de água em suas mãos. E ele diz que deve ter sido uma bela cena a morte de todos os gregos. E ele não acredita que ele não pôde ver, e que isso é realmente uma pena. Enquanto Hércules e Zeus permanecem sérios, Hades começa a se descompensar um pouco. E ele grita que o Apolo queria vê-los morrer. E ele pergunta se o Apolo não acha que isso é triste. Mas o Apolo então responde, dizendo que eles lutaram com suas almas ardendo em chamas, e dando tudo de si. E se esse for o caso, não tem motivo para ficarem tristes, pois isso é incrível e isso é lindo. E então o Apolo solta um sorriso e ele parece estar brilhando nessa cena aqui. Então até o Ares se surpreende, enquanto o Hermes começa a rir, e o Zeus percebe que isso faz sentido. Então o Apolo pergunta às ninfas se elas não gostariam de vê-lo em sua melhor forma, e ele diz que lutará lindamente, enquanto sorri. E as meninas ficam felizes também, e dizem que elas querem ver Apolo lutar lindamente. O Apolo então faz o seu anúncio. Como
Como Deus do Sol, ele deve corresponder às suas vontades, e ele diz que irá lutar, enquanto faz a mesma pose de sua estátua, enquanto o Ares diz para ele cobrir as suas partes íntimas. E assim é definido o lado dos deuses no Ragnarok. Apolo, Deus do Sol, vai representar os deuses na 9ª rodada. E agora a cena já muda para a Arena Valhalla, e estamos no corredor. Brunilda e Gorr estão andando. Enquanto Gorr diz que está tudo empatado, ela diz a Brunilda que a humanidade está lutando bem, mas Brunilda nem deixa ela terminar a frase e já a interrompe, dizendo que essa não é a palavra que ela usaria, e que isso não vale de nada, pois se eles não obtiverem 7 vitórias no Ragnarok, tudo será em vão. E é por isso que Brunilda escolheu esse homem como o próximo lutador da humanidade. Elas então se deparam com um grande portão, e existem 2 enormes guardas, e na frente do portão nós conseguimos ver o símbolo de Esparta, que é representado pela letra lambda do alfabeto grego. Brunilda então se empolga, e diz que essa pessoa é aquele que desobedeceu à voz de Deus, o rebelde mais forte da história da humanidade. Então os 2 guardas empurram o portão, que parece ser um portão bem pesado, e eles dizem educadamente para Brunilda e Gorr entrarem. Brunilda então explica que desde os primórdios da humanidade, milhares de povos ascenderam e caíram, e dentre todos eles, o povo mais forte e honrado da história foram eles, os espartanos. E então nos é mostrado alguns espartanos fazendo rotina de treinamento bem pesada, como levantando peso, lutando entre si e até mesmo levantando uma pedra com seus dentes. E então Brunilda e Gorr caminham entre os espartanos que não param o treinamento e nem as observam. Brunilda então diz que mesmo após a morte, eles ainda continuam treinando, pois esse é o tipo de pessoas que eles são. Elas então passam por todos os espartanos e vão até o topo da sala de espera. E aparentemente tem um homem deitado em uma rede e fumando um charuto lendo seu livro. Brunilda então pede perdão pela demora e chama o homem de Rei Leônidas, revelando assim o rosto de Rei Leônidas, um dos lutadores da humanidade no Ragnarok. E agora então fica surpresa por ver o famoso Rei Leônidas. A Brunilda então avisa que o representante da humanidade para a 9ª rodada do Ragnarok é o Rei Leônidas, mas ele continua fumando seu charuto e ele simplesmente responde que ele não quer lutar nessa rodada, enquanto a Gorr se assusta, pois ele recusou Brunilda. O Leônidas então fala que ele não tá nem aí para a 9ª rodada, e ele só vai lutar se for na primeira ou na última rodada, e ele diz para a Brunilda voltar quando for a última rodada do Ragnarok. A Brunilda então começa a se fazer de desentendida, assim como ela fez com os deuses para conseguir que o Ragnarok fosse feito. E ela diz que é mesmo uma pena. De todos os 7 milhões da história da humanidade, ela achou que ele seria o único capaz de vencê-lo. Ela está falando de Apolo. E então ela mostra a foto de Apolo enquanto fala isso. E então ela pede licença e vai embora com Gorr. Mas o Leônidas diz para ela esperar. E então ele faz uma cara assustadora de ódio. E ele pergunta se esse Apolo é o deus do sol Apolo. E a Brunilda então solta um sorrisinho de lado e diz que é esse mesmo. Leônidas então diz que o Apolo tem uma carinha bem arrogante e que ele era adorado pelos Delfonianos. Ele então começa a xingar o Apolo e fala que isso é interessante. E vale ressaltar aqui que os Delfonianos faziam parte do Oráculo de Delfos, que era um templo que abrigava os sacerdotes e sacerdotisas e que se localizava na cidade de Delfos, dentro do templo de Apolo da antiga Grécia. A Gorr então fica assustada, pois ele acabou de chamar um deus de um palavrão. O Leônidas então diz a Gorr que tem 3 coisas favoritas para ele nesse mundo. A primeira é ler livros em uma rede, a segunda é queijo espartano com vinho, e a terceira é quebrar o nariz de gente arrogante, estúpida e maldita, com as suas próprias mãos. E dizendo isso, o Leônidas esmaga os seus óculos, enquanto está com a cara de enfurecido. Ele então levanta da rede, enquanto todos os seus guerreiros espartanos o observam, e ele diz que irá matar esse cara, em nome de Esparta, e assim tira sua blusa, enquanto todos os soldados espartanos o observam. E um detalhe interessante aqui é que os espartanos só pararam seu treinamento quando o Leônidas levantou e anunciou que ia participar do Ragnarok. E então agora a cena já muda para um céu ensolarado. E então nos é mostrado a arena. E agora teremos a 9ª rodada do Ragnarok. O Heimdall então começa a anunciar os 2 lados. Até agora, os 2 lados venceram 4 lutas e perderam 4. E aquele que irá decidir quem passará à frente nessa corrida pela vantagem no torneio é uma das melhores cartas de cada lado. Ele então começa com o Rei Leônidas. Por milhares de anos nessa terra, o destino fez com que os humanos e deuses se atraíssem e se odiassem. E agora, chegou a hora de pôr um fim a isso. Na história humana, qual é a raça mais forte da humanidade? Se lhe fizessem essa pergunta, todos responderiam Esparta. E enquanto o Heimdall fala isso, aparece o Leônidas com um capacete de espartano e o seu véu espartano.
enquanto todos os guerreiros de Esparta vibram enquanto ele entra. O Hindon continua. Seus homens dedicaram suas vidas a um treinamento interminável, nascidos para lutar e preparados para morrer lutando. E por qual objetivo? Vitória? Glória? Não, não, não. Em Termópilas 480 a.C., ocorreu a lendária batalha entre 100.000 persas contra apenas 300 homens espartanos. É dito que nossa existência em si é completamente indomável. Essa é Esparta. Esse homem não dobra seu joelho a nenhum deus, e muito menos curva sua cabeça. De Esparta, a nação mais forte, nasceu o rei mais forte, Leônidas. E nesse momento então, Leônidas tira o seu elmo e joga pelos ares, enquanto ele entra na arena fumando um charuto. E nos é mostrado um escudo com símbolo espartano em sua mão. E quando seu design é totalmente revelado, nós vemos que o Leônidas parece que está com a roupa militar e com um escudo gigante na sua mão esquerda. Ele também está com um coque samurai e com um charuto em sua boca. E para finalizar a sua entrada, ele tira o charuto da sua boca e bafora um pouco, enquanto os espartanos vão à loucura vibrando. E vale ressaltar ainda que esse escudo que está na sua mão provavelmente é a sua Volund. E isso faz eu me questionar. O Leônidas disse que ele queria lutar ou na primeira ou na última rodada do Ragnarok. Ainda não sabemos quem vai lutar na última rodada do Ragnarok, mas na primeira a gente soube que o Thor lutou contra o Lubu. Então se o Leônidas fosse lutar na primeira rodada do Ragnarok, provavelmente ele iria enfrentar o Thor. E já que a sua Volund é esse escudo espartano, que provavelmente é muito resistente, eu fico me perguntando o que aconteceria se o Thor lutasse contra o Leônidas. Afinal, o Leônidas ia ter uma defesa para o martelo do Thor. E outro detalhe é que a Valquíria do Leônidas não foi revelada ainda, então não me surpreenderia nada se a Valquíria do Leônidas fosse alguma Valquíria que a gente já conhece. Provavelmente não deve ser, mas isso ia pegar a gente muito de surpresa se a Valquíria do Leônidas fosse o Agor ou a Brunilda. E agora, o Heimdall vai anunciar ao lado dos deuses. Lutando contra Leônidas, o rei mais forte de Esparta, o representante dos deuses é este homem. E então nós vemos o Apolo brilhando, mas aqui só aparece a sua silhueta, enquanto a plateia fica admirada com a luz que o Apolo está emitindo. O Heimdall então continua. Por que esse deus emite uma luz tão linda? Por que os deuses amam tanto esse deus? Enquanto isso, o Leônidas está bufando de raiva com a apresentação do Apolo. O Heimdall continua. Será por causa do seu arco e flecha de prata que ele usou para matar a lendária serpente Piton? Será por causa da melodia peculiar criada por ele enquanto toca sua harpa? Não, não, não. É por causa da sua avassaladora beleza e força. E então o Apolo é revelado com a sua roupa de batalha, que nada mais é do que uma roupa grega. Mas agora vale ressaltar que ele está com certos acessórios pelo corpo, e talvez algum desses acessórios seja sua arma divina. Deuses e humanos chamam esse lindo deus do sol que ilumina o paraíso de Febo. Vale ressaltar aqui que Febo era o deus romano equivalente ao grego de Apolo, e Febo significa brilhante e luminoso. Heimdall então diz Apolo, e esse é o lutador dos deuses contra Leônidas na 9ª rodada do Ragnarok. E enquanto isso, as garotas do Apolo ficam vibrando por ele, enquanto ele parece estar satisfeito com a sua entrada. Já do outro lado, na plateia humana, nós vemos vários homens que parecem ser lutadores, motoqueiros, dizendo para o Leônidas quebrar o Apolo na porrada, enquanto o Leônidas permanece sério fumando seu charuto. E então temos a primeira encarada de longe entre Leônidas e Apolo. E atrás de Leônidas, seus guerreiros espartanos parecem fazer seu grito típico de marcha de batalha, enquanto atrás de Apolo, as suas garotas torcem por ele. Heimdall então anuncia que a luta pode começar. No entanto, quando ele está falando a primeira sílaba de lutem, o Leônidas já se prepara para pegar impulso e já parte para cima, pulando em direção ao Apolo e engolindo seu charuto aparentemente. E no mesmo momento em que Heimdall termina de falar, Leônidas acerta o local onde Apolo estava com seu escudo espartano, e todos na plateia são pegos de surpresa. Agora então pergunta se o Leônidas não atacou antes da rodada começar, e a Brunilda responde que não, foi um ataque sólido, ao mesmo tempo que Heimdall terminou de falar lutem. Ou seja, o Leônidas não quis perder nem um segundo da batalha de conversinha com o Apolo, ele já partiu direto para cima tentando matar o cara que ele odeia. Mas aqui vimos que o Apolo, obviamente, conseguiu se esquivar, afinal ele não ia ser morto em um único ataque. E vemos que o escudo do Leônidas perfurou o chão e fez um buraco. O Apolo então olha sério para o Leônidas e diz que isso não foi lindo, um ataque surpresa e covarde com apenas força bruta, e que ele não conseguiu nem esperar. E ele ainda diz que o Leônidas tem a atitude de um animal, e isso é um comportamento bem humano, desrespeitoso e arrogante, ainda mais frente a um deus como o Apolo. E enquanto isso, o Leônidas parece estar soltando fumaça do cigarro que ele ou engoliu ou o cigarro se desfez. Então ele solta toda a fumaça de sua boca e de seu nariz com uma expressão de raiva e diz que o Apolo ainda é o mesmo de sempre, o deus do sol, e ele começa a xingar o Apolo aqui. E o Apolo faz uma cara de desentendido. Ele pergunta se conhece o Leônidas de algum lugar. E ele diz que os xingamentos do Leônidas não são palavras bonitas. E ele parece não acreditar que o Leônidas se referiu ao Apolo com essas palavras. E
já que é assim, o Leônidas merece punição divina. O Leônidas então diz que ele realmente não gosta do Apolo, nem no passado e nem agora. Enquanto isso, ele está tirando outro charuto do seu bolso. E enquanto ele acende, ele diz que ele é aquele que mais odeia o Apolo no mundo inteiro, e então ele xinga o Apolo, fazendo uma expressão de raiva. E aqui vale a gente notar que talvez os charutos do Leônidas não sejam só charutos normais, pois quando ele estava fumando seu primeiro charuto, ele partiu com uma velocidade extrema para cima do Apolo, e o charuto se desfez, ou ele engoliu ou o charuto se desfez, isso ainda não foi mostrado pra gente. Talvez sejam só charutos normais mesmo, mas como até essa luta foi um pouco inesperada, e o escudo do Leônidas tá como uma Volund bem óbvia, eu não me surpreendo nada de falarem que esse charuto deu algum poder pro Leônidas. Afinal, no bolso dele tem vários cartuchos de charuto, e provavelmente ele não vai ter tempo de fumar tudo durante a batalha. E como a gente percebeu, o Leônidas tem um ódio extremo pelo Apolo, e isso provavelmente se deve ao Oráculo de Delfos. Como eu disse anteriormente, o Oráculo de Delfos se situava em um templo de Apolo na Grécia Antiga, e foi justamente o Oráculo de Delfos que previu a derrota de Leônidas contra o exército de mais de 100 mil persas. E vale ressaltar que o Oráculo de Delfos era composto por sacerdotes que previam segundo a vontade dos deuses, e como eles estavam no templo de Apolo, provavelmente o deus que previu a derrota de Leônidas foi o próprio Apolo. Em Shumatsu, logicamente isso deve ser adaptado de uma forma diferente, mas eu acho que a base da história vai começar a partir daí, e dá pra entender realmente o ódio do Leônidas pelo Apolo. E na verdade, eu acho que o verdadeiro motivo da batalha entre Leônidas e Apolo é justamente essa relação entre os dois, e não pelo fato do Leônidas ter morrido por flechas e o Apolo utilizar um arco e flecha, e nem pelo fato também do Leônidas ter morrido olhando para o sol. Talvez até façam uma referência disso no flashback do Leônidas, onde ele olha para o sol, mas o verdadeiro motivo do seu ódio foi a previsão de Apolo sobre a sua vida. E essa foi a minha análise sobre o capítulo 78 do mangá de Shumatsu no Valkyrie. E eu trouxe o máximo de informação que eu encontrei, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembra sempre que se você curtiu o conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal para estar dando aquela moral pra gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.